Maravilha, meus irmãos, eu quero falar com vocês de uma parábola que Jesus contou, a parábola dos talentos. E essa parábola, você pode já abrir a sua Bíblia, caso ainda não tenha aberto, porque já está ali no telão, né? Em Mateus, no capítulo 25, tá bom? Mateus, no capítulo 25. Essa é a quarta parábola que Jesus conta. Se a gente for pegar nos capítulos 24 e o capítulo 25, nós vemos o sermão escatológico de Jesus. Então Jesus conta várias parábolas falando do fim dos tempos, de como vai ser esse período onde ele vai voltar e ajustar conta com seus servos. A primeira parábola, então, ele conta do dono da casa e do ladrão. Depois ele vai falar a parábola dos dois servos. Aí já no capítulo 25 ele vai falar da parábola das 10 virgens, e na sequência ele já emenda essa parábola dos talentos, e depois ele vai falar da parábola aí das ovelhas e dos bodes. Então é importante a gente ler essa parábola, e eu penso que a maioria de vocês já ouviu falar dessa parábola, é uma parábola bastante conhecida, mas é importante a gente situar essa parábola dentro desse sermão escatológico de Jesus. Jesus então está falando do que vai acontecer no fim dos tempos, o que nós precisamos aguardar e principalmente como nós devemos agir enquanto aguardamos o retorno dele, a volta dele. E é sobre isso que diz essa parábola. Eu não vou ler aqui o comecinho, então eu só vou explicar. O texto diz que há um homem que ele vai ficar muito tempo fora e ele chama seus servos. Para um servo ele entrega 5 talentos, para outro servo ele entrega 2 talentos, e para um outro servo ele entrega 1 talento. O que é um talento? É uma moeda, tinha um valor monetário. Na Bíblia você já deve ter visto a palavra denário. O denário é o salário de um dia de trabalho. O talento de ouro equivalia a 60.000 dias de trabalho. Era mais ou menos ali um peso, 26 quilos de ouro. Então era uma... Quando Jesus fala de talento aqui, os ouvintes sabiam que ele estava falando de grana. E se a gente for fazer uma conversão, tem pessoas muito melhores que eu aqui nessa área financeira, aliás não é a minha área, mas arriscando fazer um pouco dessas conversões, diante do salário mínimo, 1 talento equivaleria mais ou menos para nós 250 mil reais, 300 mil reais, algo assim, ok? Então, vamos só a título de ilustração, para facilitar o nosso entendimento. Jesus conta uma parábola onde um homem entrega para o primeiro homem 5 talentos, então entrega lá quase 1,5 milhão de reais. O que você acha, hein, Marcão? Se você ganhar 1,5 milhão de reais, nada mal, né? Dá para ajudar bem. Quem gostaria de receber isso, um presente assim de Jesus, amém? Nada mal, né? Para outro então ele dá 2 talentos, e para outro ele entrega 1 talento. Então para um recebe ali 250, 300 mil, outro recebe 600 mil, e outro recebe pouco mais de 1 milhão. É interessante que na parábola Jesus conta que cada um recebe conforme a sua capacidade. Então o homem sabia que quem recebia mais tinha mais capacidade do que? De desenvolver aquele valor. E o texto diz que aquele que recebeu 5 talentos, rapidamente ele sai e começa a negociar. Ele era um empreendedor. Temos empreendedores aqui? Quem tem negócio próprio aqui? Temos aí, poxa vida, tem a Damares, é uma empreendedora. Quem mais? Temos aí a Lu, o Will, a Lohane. Mas temos aqui empresários, dono de uma escola, a melhor escola infantil de Campinas, né? E outros empreendedores aí. O texto fala que esse homem, ele sai para empreender rapidamente, ele começa a negociar, ele não fica esperando, ele tem uma atitude muito ativa quando ele recebe esse valor, e ele rapidamente multiplica aquilo que ele recebeu. Então, depois de fazer algumas aplicações, de repente ele abre alguns negócios, a gente não sabe o que ele fez, mas o fato é que quando o Senhor vai voltar, ele entrega o dobro. Ele, olha, está aqui, você me deu 1,5 milhão, eu estou te entregando 3 milhões. Eu multipliquei o valor que o Senhor me deu. O que tinha recebido 2, ele também, embora tenha recebido um pouco menos, ele foi esperto da mesma forma, ele começa a negociar, ele começa a fazer o que tinha que ser feito, e ele também multiplica, rapidinho ele multiplica aquilo que ele havia recebido. Mas aquele que havia recebido 1 talento,
o texto diz que ele enterra, guarda debaixo do colchão. Ele fala assim: eu não vou ganhar, mas também não vou perder. E com certeza o meu Senhor vai se agradar de mim, porque afinal de contas eu não vou perder, eu vou entregar exatamente o que ele me deu. Então ele vai lá e guarda debaixo do colchão. O texto fala que ele enterra aquele talento, ele guarda, ok? E ele não faz absolutamente nada, ele fica passivo diante daquilo que ele recebe. Então vamos ler agora a partir do verso de número 19. Você acompanha comigo, por favor, na sua Bíblia? É bem importante que você abra a sua Bíblia aí, ou ligue ela, tá? No celular, mas tenta anotar, tenta fazer umas setas aí na sua Bíblia, nota, isso é bem legal para você guardar essa mensagem no seu coração. Então no 19, diz assim: depois de muito tempo, lembra que Jesus está contando a parábola, é um sermão escatológico, ele está falando do final dos tempos. Então fala: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Ele foi muito elogiado, amém? Olha que maravilha isso. Então, esse homem que multiplicou os talentos, ele chega diante do seu Senhor e ele recebe um grande elogio: parabéns, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Esses 5 talentos, esse 1,5 milhão, não é nada diante de tudo que eu tenho para você. Agora você será colocado sobre o muito, entra no gozo do seu Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Nós ouvimos isso do Senhor. Da mesma forma, o que tinha recebido 2 talentos, chegou diante do Senhor e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Então ele recebe com muita alegria esses 2 primeiros que haviam multiplicado os recursos, e ele chama esses homens de fiéis. E esse é um ponto muito importante, muito legal. Fiéis, vocês são servos bons, servos fiéis. Guarda essa palavra, ok? Fidelidade é algo que o Senhor vai requerer de mim, de você. Acima de qualquer outra coisa, Ele procura um coração fiel, e que nós possamos ser achados assim, amém? Um dia nós estaremos diante dEle, e talvez para muitos Ele está demorando, como o Senhor na parábola estava demorando, mas o fato é que um dia estaremos diante dEle, e Ele vai ajustar conta conosco. Nós queremos muito ouvir essas palavras: parabéns, Gui, você foi um servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, pode entrar no muito aqui, entra nesse reino preparado para você desde a fundação da terra. Ah, que doideira, hein? Que bênção, nós ouvimos algo assim. Mas o texto continua, né? Se parasse aqui estava uma maravilha, mas o 24 diz assim: por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ele já vem com o discurso pronto, tá vendo? Tipo, já sabe que está errado. Mas eu sei que você é um homem severo, se eu não fizesse alguma coisa errada, você ia brigar comigo. Então, olha só o que eu fiz. Eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que o Senhor me deu, está aqui o que te pertence. O Senhor me deu 1 talento, está aqui, ó, eu te devolvo, não perdi nada. Olha que beleza, eu não perdi nada. 26, pessoal, aí aqui começa a ficar pesado esse discurso de Jesus, hein? Olha só: respondeu o Senhor: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos eu recebesse de volta os juros. Agora vem a sentença: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil. Fala comigo essa palavra: inútil. Vamos lá, 1, 2, 3. Ai, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa foi forte, hein?
O homem não tinha perdido nada. Ele não perdeu, ele entregou exatamente aquilo que ele havia recebido. E ele é duramente repreendido pelo seu Senhor. Ele diz: se você sabia que eu era um homem severo, então por que você pelo menos não botou no banco? Bota no Tesouro Direto, né? Eu ganhava pelo menos o CDI, bota no Selic. Eu ganhava pelo menos os juros do meu dinheiro, mas você não fez nada. Você foi passivo, você foi indiferente. E eu não suporto servos negligentes. Ele chama de negligente. Essa palavra negligente é uma palavra bem forte. Olha só o que significa negligente: é alguém desleixado, descuidado, ou seja, que não trata alguma coisa com o devido cuidado, zelo, dedicação e esforço. Esse é o negligente. É alguém desleixado, descuidado, que não trata com o devido cuidado, zelo, dedicação e esforço. E ele chama esse servo de negligente, servo mau, negligente, e depois ele chama de servo inútil. Servo inútil. Mas, nossa, mas isso é duro demais, Senhor. Não parece duro demais? Parece duro demais. Puxa, falar isso, o cara não perdeu nada. Ele está te entregando o que ele deu. Mas nós aprendemos algo aqui. Jesus está contando essa parábola, irmãos, para nos ensinar algo a respeito do reino dos céus. Essa parábola começa falando: o reino dos céus é semelhante a essa história. No final, o Senhor vai ajustar conta conosco. E Ele nos deu talentos. O que esse talento significa nessa parábola? Algo que tem muito valor. E eu pergunto para você: o que você tem que tem muito valor? O que é que tem valor na sua vida? Talvez você pense assim: puxa, minha saúde, os meus dons, minha família. Deus tem dado isso a você para você cuidar e empreender e multiplicar e avançar. Amém, meus irmãos? Você recebeu, e muitos traduzem essa parábola, né, com a palavra talento para dons, aptidões naturais. Talvez você tenha uma aptidão de dar aula para crianças, por exemplo, vê a igreja da criança, né, com muitas dificuldades, e você cruza os braços e fala: eu não quero trabalhar, eu quero ficar de boa, eu quero descansar. Há uma palavra para os negligentes, há uma palavra para aqueles que não se esforçam, há uma palavra para aqueles que querem ser passivos diante do trabalho, aqueles que não querem empreender, aqueles que querem esconder, que escolhem um caminho mais fácil. Eu não ganho, mas também não perco, eu vou ficar aqui escondendo, vou ficar de boa. O Senhor repreende severamente, porque Ele espera que a gente desenvolva aquilo que Ele nos deu. Você recebeu algo do Senhor, e qual é a expectativa dele? Que você desenvolva isso. Eu falei para vocês, depois vocês vão falar que eu estou fazendo uma exegese errada, ok? Eu só disse que algumas pessoas traduzem esse talento como talento natural e dom natural, mas eu expliquei para vocês que o talento aqui é uma moeda, ok? Era um valor monetário. Então Jesus está falando de algo de valor. Então pode não ser, não leva para esse lado então, como se fosse um dom, um talento, uma aptidão natural. Mas o que você tem de valor na sua vida? Você fala sua família, então desenvolva a sua família, desenvolva a sua casa. Se você olha: não são os meus filhos, então abençoe seus filhos. Você, pai, seja um sacerdote no seu lar, abençoe, impõe as mãos, ore, leve, está falando com Batata, né? Leve para a igreja, ministre a palavra, ore com ele todo dia, à noite, impõe as mãos, coloque o caminho diante da sua casa. Você é responsável por isso, você, mãe, diante dos seus filhos. Não seja negligente, desenvolva, cuide, abençoe. Você tem seu tempo, o tempo é algo muito valioso que nós temos. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo? E isso aqui é algo muito, muito perigoso. A gente precisa reconhecer que as redes sociais minam o nosso tempo. Quando a gente percebe, a gente passou algumas horas. E aí no aplicativo, no seu celular, você coloca lá para você ver o tempo que você passa em cada aplicativo, por exemplo, e ele vai te dar o tempo que você passou no Instagram, o tempo que você passou no Facebook, o tempo que você passou no YouTube, o tempo que você passou no WhatsApp, e a gente vai perceber que é bastante tempo, não é verdade? A gente passa muitas horas. E quanto tempo nós passamos na palavra? Quanto tempo nós passamos com tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa, ministrando o coração dela, na nossa casa? Quanto tempo nós passamos servindo ao próximo, desenvolvendo os dons, os talentos? E, meus irmãos, há uma palavra severa para aqueles que querem se preservar, para aqueles que dizem: não, Senhor, eu não vou fazer nada, eu não vou perder o que o Senhor me deu. Pode ficar tranquilo que eu não vou adulterar,
eu não vou roubar ninguém, eu não vou fazer nada, não vou roubar nenhum banco, ok? Eu não vou fazer nada assim, então fica tranquilo, Senhor. Então, mas aquilo que Ele me deu, eu enterro. Eu digo que eu não tenho tempo para servir a Deus. Eu digo que eu não tenho tempo, que eu não tenho recursos. Mas na verdade, eu administrei mal o meu tempo, eu administrei mal os meus recursos. Jesus está ensinando que um dia nós estaremos diante do Senhor e nós vamos ajustar contas com Ele. Ele vai ajustar conta conosco, nós vamos prestar conta a Ele. E Ele vai dizer: o que você fez com o que eu te dei? E que nós possamos mostrar para Ele: olha, Senhor, eu empreendi, eu não fiquei acomodado na minha casa, eu fiz tal curso, eu fiz tal capacitação, eu estava servindo, eu trabalhei nas crianças para saber se eu tinha dom realmente, mas eu percebi que eu não tenho muita paciência, então eu fui lá para o Ministério Multimídia, eu vim para o louvor, eu fui para as nações, eu me levanto como missionário, eu estou entendendo que há nações da terra. Nós trouxemos aqui 2 semanas atrás uma família que já está na Índia, vocês podem acompanhar na internet o Johnny e a Patrícia, né? Que são jovens da nossa comunidade metodista, e foram para a Índia. Eles estão num estado com 0,6% de cristãos. Então eles estão dizendo: Senhor, eu quero multiplicar o que o Senhor me deu, eu não quero ficar chovendo no molhado, eu não quero ficar enxugando gelo, pregando talvez numa cidade onde a maioria já é cristão, a maioria já ouviu falar, e a maioria às vezes quer levar de qualquer jeito o evangelho. Eu quero ir para um lugar onde as pessoas não sabem o que é Jesus. Se falar de Jesus, eles não sabem o que é. Não, eu vou gastar a minha vida, vou gastar a minha energia, Senhor, eu vou multiplicar o que o Senhor me deu. O Senhor me deu filho, o Senhor me deu talento, o Senhor me deu tempo. Eu não vou passar na frente da televisão, eu não vou passar assistindo apenas seriados e filmes, e claro que isso em si, querido, não é pecado, ok? Nós precisamos de lazer e ter momentos para isso. Agora, se a nossa vida se resume a essas coisas, a gente não tem propósito, a gente não desenvolve aquilo que Deus nos deu, ok, a escolha é sua, você tem um livre-arbítrio para escolher o que você vai fazer, mas não se esqueça, Jesus contou essa parábola. Jesus contou essa parábola dizendo que um dia nós estaremos diante dele, e ele vai ajustar conta conosco, e a gente pode ouvir 2 coisas dele. A primeira coisa: parabéns, servo bom e fiel. Eu estou ligado que estava difícil para você, era corrido, você tinha 2 filhos, 3 filhos, tinha conta para pagar, mas você desenvolveu o que eu te dei, você investiu na sua casa, você investiu em pessoas, você deixou um legado, você deixou uma marca, você empreendeu. Parabéns, você não ficou acomodado, culpando as pessoas, culpando os outros, culpando o presidente, culpando o banco, culpando os juros, culpando a circunstância da sociedade. Você não se acomodou, você foi para cima, você fez algo, você errou, você consertou, você fez algo. Parabéns, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Nós queremos ouvir isso, em nome de Jesus. Mas há uma segunda palavra: servo mau e inútil. Servo mau e inútil, servo negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. E aqui, hashtag fica a dica, né? Fogo, ranger de dente, tá ligado, né? Ele está dizendo, é isso, esse é o... Meus irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para aquilo que Ele está nos dando, falar: Deus, eu não vou me acomodar, existe algo a ser feito. Nações que não te conhecem, nações que tem um filme na internet de missionários que levam uma caixa de Bíblia para uma comunidade. Eu não sei se é Índia, se é China, eu não sei aonde que é, mas é um país onde não entra a Bíblia, e ele abre aquela caixa de Bíblia, cara, é uma loucura, o pessoal se batendo para poder pegar uma Bíblia, para poder ler a palavra, para poder ter um acesso à palavra. E quantos de nós, né, temos 15, 20, 30 Bíblias em casa, mas sem ler, sem abrir, não é verdade? Devocionários, a gente tem devocionário de casal, devocionário de adolescente, devocionário de criança, devocionário de 2 meses, de 3 meses, 365 dias, devocionário de tudo, mas a gente não faz devocional, não busca Deus, não tem tempo com o Senhor, não desenvolve.
nós aprendemos nessa parábola que um dia nós estaremos diante dele, e que nós possamos: Senhor, me ajuda a empreender, a desenvolver, eu não vou me reter. A gente sempre fala aqui, né, de alguns textos que Jesus falou, onde um deles, eu não me lembro a referência, se alguém puder pegar aí para mim, pode me ajudar. Ele diz assim: se o grão de trigo, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver, isso, João 12, 24, diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. Olha que interessante Jesus falando. Eu já contei para vocês isso, né? Que às vezes a gente vai ver o Discovery Channel, esses canais aí de história e tal, o History, e aí eles abrem como é que chama quando fica a múmia lá no Egito? O sarcófago, né? Aí eles abrem o sarcófago e aí eles têm tudo lá dentro, né? Que eles colocavam lá e tal, e acham sementes ali dentro de um sarcófago. Aí 5.000 anos depois, os arqueólogos vão lá, abrem aquele sarcófago, pegam aquela semente de tâmara, plantam aquela sementinha, e o que acontece? Nasce um pé de tâmara. E aí você pode procurar no Google lá, pé de tâmara de 5.000 anos, semente de 5.000 anos, você vai achar lá. Jesus está falando isso: se a semente não cair na terra e não morrer, ela permanece ali, ela permanece quietinha ali, e pode durar 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, ela vai permanecer daquele jeitinho. Mas se você pega aquela semente e ela morre, ela vai desaparecer, mas ela produz muito fruto, a 30, 60, 100 por um, mas ela tem que morrer. Então Jesus está dizendo: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanece ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Meu irmão, se você quer dar fruto, você precisa aprender que é um caminho de morte. A sua vida, Jesus não deixou dúvidas. Se você quer me seguir, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Toma a sua cruz todos os dias, toma seu instrumento de morte, porque se você morrer, você encontra a vida. Agora, se você retiver a sua vida, você perderá a sua vida. É meio louco, né? É o reino de ponta cabeça. A gente ganha a vida quando a gente perde, e quando a gente acha que ganha, é aí sim que a gente vai perder, né? Então a gente precisa entender isso, meus irmãos. Se nós quisermos nos preservar, não, eu vou esconder, eu não vou perder, eu não sou tão mal assim, tem tanta gente pior que eu aí. Olha lá para o presídio, pastor, olha só quanta gente ruim, eu não sei nem que sou tão ruim assim. E a gente se compara, não é? Mas algo que foi colocado sobre você, e é uma expectativa, porque foi colocado conforme a sua capacidade de multiplicar, e que a gente possa fazer isso, meus irmãos. Não se acomode, não se esconda, não enterre aquilo que Deus te deu. Pare de dar desculpas, né? É por causa do meu filho, é por causa da faculdade, é por causa, não é, do líder, eu não gosto do líder. A gente, né, ô Érica, bora trabalhar, mulher, em nome de Jesus, precisamos de você, o seu líder é uma bênção, a gente se dá super bem, é só bênção nós dois. E a gente precisa aprender a lidar, né, com essas adversidades e produzir fruto em nome de Jesus. Não enterrar aquilo que Deus nos deu, não reter aquilo que precisa ser dado. Cuide do seu tempo, cuide da sua família, cuide dos seus recursos e produza muito fruto em nome de Jesus. No final, existe uma recompensa. Eu quero finalizar, ok? Falando sobre isso. Além de um elogio maravilhoso, nós temos uma recompensa, onde ele diz: entra no gozo do seu Senhor. Nós não podemos perder de vista, o nosso foco precisa ser a eternidade, porque se nós tirarmos os olhos da eternidade, nós vamos perceber que o custo é alto demais. Agora, se a gente coloca os olhos na eternidade e percebe que o tempo que a gente vai passar aqui, por mais difícil que seja, não se compara com a glória que está por vir. Nós temos algo eterno, queridos. Entra no gozo do seu Senhor. Quero ler um texto para você, Filipenses 3, 13 a 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, uma coisa eu faço,
tem muita luta, tem muita dificuldade, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um gozo eterno para desfrutar, e eu não posso me reter. Essa é a hora da gente arregaçar as mangas, servir a Deus, ir às nações, se for necessário, e é necessário. Quantos de nós, com chamado pastoral, chamado missionário, chamado de evangelista, chamado, né? Você foi muito elogiada aqui hoje, Marilza, sabia? Você foi muito elogiada, uma excelente professora, não foi, pessoal? Quem estava aqui na formatura? Mas ela quase me bateu quando a gente botou ela para dar aula, não foi, Marilza? Mas que bênção que você não me bateu e ainda foi dar aula, e foi uma bênção, né, para os seus alunos e para você, com certeza. Então não retém aquilo que dê, meu irmão. É mais cômodo ficar sentado, né? É mais fácil ouvir alguém pregar, ou alguém ministrar uma aula, alguém fazer algo, alguém cuidar dos seus filhos, né? Você deixa o filho lá e vem para cá e alguém cuida para você. Mas há algo a ser feito, e Deus conta comigo e conta com você, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos ter um tempo de oração, consagrar a nossa vida diante do Senhor, e é um tempo de Santa Ceia também, onde nós vamos dedicar todo o nosso ser, toda a nossa vida diante do Senhor. Se você pode, feche seus olhos. O que dessa palavra mais chamou a sua atenção? O que Deus falou com você? Será que você tem enterrado aquilo que Ele te deu? Será que você tem deixado de lado e dedicado a outras coisas que Deus não te chamou para fazer? Comprado coisas que Deus não te chamou para comprar? Feito coisas que Deus não te chamou? E há algo que Deus vai requerer de você um dia, e talvez você está sendo negligente. O negligente é aquele que faz relaxadamente aquilo que deveria ser feito com zelo. Que você ore nessa noite dizendo: Senhor, acha em mim um servo bom, um servo fiel. Que eu seja fiel a Ti, não com 10% da minha renda, que eu seja fiel a Ti com 100% da minha vida, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com a família que o Senhor me deu. Eu quero ser o melhor pai que eu puder, o melhor marido que eu puder, o melhor filho que eu puder, o melhor funcionário que eu puder, o melhor patrão que eu puder, o melhor amigo que eu puder, o melhor líder que eu puder. Senhor, acha em mim um servo bom e fiel. Apresenta diante dele os talentos que ele te deu, e ore: Senhor, me ajude a multiplicar, a empreender, a não guardar para mim, a dedicar no seu reino. Enquanto nós cantamos, meu irmão, continua orando ao Senhor, consagrando a sua vida a Ele. Vamos ter um tempo de dedicação.